Preparados pra conhecer a Dona Morte e saber que ela não é uma pessoa tão ruim assim? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Agatha e vim trazer pra vocês a resenha de Até que a Morte nos Ampare, do Marcos Martins. É um livro da editora School, foi a minha leitura mais recente da editora. Foi uma das recentes. Eu li outro depois desse, mas enfim, não vem ao caso, é pra próximo vídeo. Esse livro aqui eu dei 13 estrelas e eu vou explicar pra vocês o porquê. Até que a Morte nos Ampare vai contar a história do Marcos. O Marcos, ele é uma pessoa que quando ele vai dormir, ele sai do corpo dele. A morte busca ele e eles vão lá bem felizinhos passear no mundo dos mortos. Basicamente, ele é um médium. Dessa vez, o livro narra essa saída do Marcos com a morte pra conhecer a Rosinha. A história da Rosinha, como ela morreu. A Rosinha, pra ter o espírito dela livre, ela tem que ter a história dela contado pelo mundo dos vivos, para que a história dela seja passada e que ela tenha uma resolução. E é o seguinte, esse livro aqui tá me fez chorar, pra vocês terem uma ideia, porque bateu na ferida. Até que a Morte nos Ampare tem todo esse looping, porque é a Rosinha revivendo a morte dela. Mas calma, eu vou explicar. O Marcos é um escritor e a morte leva ele para conhecer a Rosinha para que ela conte essa história para ele. E a Rosinha, basicamente, ela foi morta no dia do seu casamento. E a partir do momento em que ela morreu, ela começou a viver um looping para saber quem era o assassino dela. Ela nunca conseguia chegar até o altar, ela sempre morria antes. Então, basicamente, ela está fadada a viver entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela tá ali no meio termo, porque é o meio termo de onde as pessoas que têm histórias não acabadas ficam. Então ela precisa que o Marcos escreva a história dela para que ela tenha um fim, já que ela já sabe quem acabou descobrindo depois de anos e anos, décadas e centenas, sei lá quantos anos se passaram desde a morte dela. Ela ficou todo santo dia revivendo a mesma cena, o mesmo dia, das mesmas formas, das mesmas falas, e sempre que ela tentava mudar alguma coisa, o final era sempre o mesmo. Ela acabava morrendo, era uma coisa inevitável. Foi nisso que ela conheceu a Dona Morte, acabou fazendo amizade, e acabou que até mesmo a Dona Morte fazia piada com ela, fazia bullying com a coitada, porque ela não aceitava de forma nenhuma que ela tinha morrido, ela queria descobrir o assassino dela, só que ela já tinha morrido, não tinha mais o que fazer. Mas enfim, bastava ela aceitar, coisa que ela não aceitou. Quando chegou a hora dela, da alma dela ser julgada, basicamente a sentença dela foi os mundos dos vivos saber as coisas que ela fez e as coisas que passou por ela, que ela teve que passar. Esse é um lado da história, né, que temos aqui. Eu dei 3 estrelas pro livro, tá? Por quê? Porque a Rosinha, ela é fadada a reviver a tragédia dela até ter a sentença dela, tipo, aceitar, beleza, eu morri. Então ela foi pra sentença lá com o diabo e seja mais quem, o tempo, que é a hora, o minuto, os segundos e mais um lá, eu me esqueci o nome dele, que são as pessoas, as almas, os espíritos, as entidades que vão julgar ela. E basicamente é um julgamento assim pra aflorar o pior dela, porque ela perde paciência. Enfim, não vem ao caso. O caso aqui é que ela é considerada culpada e que ela basicamente precisa se redimir. Ela precisa fazer o bem para compensar o que ela fez. Ela precisa contar para os vivos a história dela. Então aí que entra o papel do Marcos. Ele foi enviado para ela com a missão de contar para todos nós, escrevendo esse livro, a história da Rosinha. E assim, eu achei alguns pontos fracos nesse livro, porque eu achei, tipo assim, o livro bom, a ideia ótima, tá? Não tô julgando isso. Meu julgamento vai pra outras partes. Tipo assim, a fonte é grande e o livro já é pequenininho. Então eu achei que poderiam aproveitar mais o espaço pra se aprofundar mais na história. Eu queria saber, Agatha, queria que tivesse uma profundidade maior na história da Rosinha, na história do Marcos, na história da morte. Um fundo maior, porque eu achei a história um pouquinho rasa, um pouquinho corrida. Tanto é que eu li de forma rápida também, então isso também deve ter contribuído para que a história seja um pouco mais corrida do que o habitual. Aqui no livro cita momentos em que tem um passado da Rosinha ali que passou por cima, passou batido. Eu queria descrições desse passado, o que aconteceu, como aconteceu. Pra quem lê o livro sabe do que eu tô falando, então eu achei superficial essa parte, porque só passou batido. Que é uma parte que ela tem que se redimir aí, eu fico tipo, quero mais. Eu fiquei com isso na cabeça, de que a história dela é rasinha, tipo, o enredo em si, a mensagem é maravilhosa, eu super captei. Então eu super recomendo esse livro, embora tenha os seus probleminhas ou outro, que eu falei com o autor, tipo, pelo amor de Deus, corrige isso pra ontem, eu quero uma continuação,
do diário, quero outras histórias do Marcos, porque, enfim, né, é o estereótipo do próprio Marcos ser o personagem enquanto o autor. Então eu fiquei nessa, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de um background nessa história, eu preciso de mais profundidade. Eu acho que se esse livro aqui, a ideia dele fosse escrita por um Stephen King, podia ser um best-seller. Só não foi muito bem aproveitado. Faltou um pouquinho de profundidade. De repente, se o autor mesmo escrever esse livro daqui a uns anos de novo, reescrevê-lo, botar cenas extras, mais profundidade, eu acho que esse livro aqui realmente pode ganhar o Brasilzinho. As expectativas estão altas para uma segunda edição. E essa capa é maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Olha isso. Eu tô com sério amor por essa capa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que eu tenha conseguido indicar pra vocês. Porque a mensagem é maravilhosa. Pra mim é um livro necessário de ler, porque é um tapa na nossa cara. Mas assim, tem aquela coisa, é superficial. Mas pra mim o finalzinho é tudo perfeitinho, todo fechadinho. Coisa mais linda da mamãe. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau, até o próximo vídeo.